Olá, minhas irmãs, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais um item de O Livro dos Médiuns. Pedindo sempre a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, que nos abençoe hoje e sempre. Estamos na primeira parte, em Noções Preliminares, no capítulo 2, do Maravilhoso e do Sobrenatural. O item que estudaremos é o 8. Entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei de gravidade? Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra, antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que naquela época só ao diabo era possível andar tão depressa. Por que, então, um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar estas espécies de fenômenos, proceder por assimilação, que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há, nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que, por agora, podemos dizer. Vejamos o comentário do Espírito Miramês na obra Filosofia da Mediunidade. Ele dá o título de A Força da Alma. Os fenômenos mediúnicos que ocorreram no mundo e que hoje ainda mais se processam em todos os quadrantes da Terra, foram mal interpretados por faltar persistência aos observadores, dando continuidade aos trabalhos como fazem os pesquisadores, passando aos outros os resultados das suas experiências para que juntos possam tirar as deduções no sentido de que fique somente a verdade. Se um objeto flutua no ar com a presença de um médium, isso não está contrariando a natureza. O que há é falta de estudo sobre o fenômeno. Esses fatos sempre ocorreram em todo o mundo. Basta estudarmos a história daqueles a quem chamamos santos e místicos, que encontraremos todos os fenômenos que a doutrina estudou e disciplinou, de onde se podem tirar grandes ensinamentos espirituais. Esta é a filosofia da mediunidade, capaz de fazer da sociedade humana uma sociedade espiritualizada, onde pode haver paz para todas as criaturas, mudando o ambiente da terra para o ambiente dos céus. A verdade da ciência do mundo é relativa. Todos os dias, os sábios a complementam com algo mais elevado. Por que não estudar as coisas espirituais? O tempo vai se encarregar disto, pois o que falta é maturidade. Mas Deus não é apressado. Ele espera por saber que o despertamento é gradativo. Tudo é relativo, obedecendo a um crescimento. Pelas novas descobertas, estamos diante de um porvir cheio de novidades, e isso nos alegra muito. Quanto mais se caminha, mais perto se chega do espírito que espera, sem inquietações. Se em tudo há comunicação, por que entre as almas encarnadas e desencarnadas não pode haver? O mundo, felizmente, já conhece esta verdade, somente não se interessou por ela por enquanto.
Quando chegar a hora, os céus descerão à terra para transformá-la em instância de luz, onde, como disse a Bíblia, haja mel e abundância de pão, o mel da vida e o pão nosso de cada dia. Nesse tempo, o Evangelho de Jesus passará a ser carta de luz de Deus para a felicidade dos espíritos. Verdadeiramente afirmamos que todos os encarnados aprendem conosco e nós aprendemos com todos eles. Agradecemos, pois, essa oportunidade de falar com aqueles que nos leem. A vida é troca permanente de informações. Os fatos que os homens acham impossíveis não passam de simples e naturais acontecimentos para Deus. Precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não podemos viver agarrados ao passado, mas viver o presente com interesse no futuro, livrando-nos da força da gravidade que nos prende à terra. Se já sabes que o semelhante atrai o semelhante, por lei e por justiça, decide o que queres junto de ti. Busca o mais além, que esse além encontrar-te-á, mostrando-te novos horizontes da vida. Nós, os espíritos que reconhecemos Jesus como nosso mestre, formamos falanges incontáveis para o despertamento mais consciente dos povos acerca da vida futura. A mediunidade, pelo que assistimos em muitos países, está se abrindo como porta para o além, e do além para a terra. E essa mediunidade, com o tempo, irá se aperfeiçoando na sequência que lhe queira dar o Cristo. As guerras, as pestes e a fome, que muitos temem, são fatos que ocorrem por mau uso da mediunidade. As comunicações entre os homens não levam o cunho evangélico, que somente ensina o amor e a caridade, que se encontra revestida de interesse pessoal ou coletivo. O mais forte escraviza o mais fraco ao invés de ajudá-lo. O perdão carrega, quando existe, o comércio e a fraternidade veste a capa da usura. É por esse motivo que os ditos sábios não se interessam, nem alguns governos estimulam a presença da doutrina dos espíritos, que é a volta de Jesus em espírito e verdade, porque o Evangelho, na sua renascença, ensina a amar sem exigências, a fazer o bem sem trocas e ainda mais o desprendimento das coisas terrenas. Contudo, o dia haverá de chegar, como está chegando, para um punhado de criaturas em que o maior trabalho será dentro de si mesmo. A guerra maior é na nossa intimidade, pois os inimigos que deveremos combater ali estão localizados, reconhecidos como ódio, inveja, ciúme, violência, orgulho e egoísmo, e outros que não precisamos enumerar e que o próprio leitor descobrirá. Os livros espíritas já se encontram entre os homens para serem divulgados e vividos, ajudando assim a purificar a psicosfera da Terra, começando pelo psiquismo individual das criaturas. Esse esforço nasce na filosofia da mediunidade, porque tudo de bom vem de Deus, pelos próprios homens.